Com certeza você já passou por alguma situação em que você deixou de fazer algo que você gostaria de ter feito por causa da dor de coluna que você sente. Às vezes foi uma viagem que você deixou de fazer, às vezes foi um domingo em que você deixou de brincar ali com o seu filho, com a sua filha, com o seu pet, porque a dor não permitia. Às vezes foi o trabalho, a sua produção caiu, porque você não conseguia trabalhar em decorrência da sua dor de coluna. O esporte, a frustração de não conseguir jogar um futebol, praticar o seu esporte, ir à academia, treinar em decorrência da sua dor na coluna. E muitas vezes essa frustração ela é transformada num sentimento de raiva por não saber lidar com a sua dor. Então, se você já passou por momentos como este, independente da causa da dor da coluna, me acompanhe até o final, pois eu vou lhe mostrar o que causa a dor na coluna, a você que sente a dor há muito tempo, quais são os mecanismos relacionados que estão persistindo na sua dor na coluna, por que a ciência fala que o tratamento com medicamentos não tem efeito. Então não adianta simplesmente buscar ajuda e tratar com medicamentos. E também você vai entender a forma correta de se buscar ajuda e o que você pode fazer agora para te ajudar a melhorar a sua dor na coluna. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que o conteúdo vai te ajudar bastante. Bom, ao longo dessa minha trajetória, eu já lidei com diversas causas da dor de coluna. E quando a pessoa chega até mim, ela não chega buscando tratamento para hérnia de disco, para artrose, para estenose ou para qualquer que seja o problema. Ela chega até mim por causa da dor, porque ela quer ficar livre da dor. Um relato comum, uma história comum que eu ouço no meu dia a dia no consultório é o seguinte: doutor, eu já não tinha muitas queixas na coluna há alguns anos, e aí eu comecei a ter dores esporádicas. Às vezes eu ia fazer um movimento de agachar ou de brincar com meu filho, às vezes de escovar os dentes, e eu sentia uma leve fisgada. E isso foi se intensificando, foi ficando um pouco mais frequente. Já teve momentos em que eu senti a minha coluna travar. Porém, busquei ajuda, melhorei. Em seguida, não busquei tratamento, continuei fazendo as coisas, mantendo a minha rotina, e tive outro episódio em que eu travei a coluna. E esses episódios foram ficando mais frequentes, até que chegou no momento em que eu estava com tanta dor que eu não conseguia sair da cama. Tive que ir ao pronto-socorro, tomar medicamentos, fiquei deitado por 2 dias, uma semana, para conseguir melhorar. E desde então eu venho sofrendo com a dor de coluna. Ora, tem momentos em que ela está mais forte e ora, tem momentos em que ela está mais branda. Já busquei alguns profissionais e tem pessoas que têm me orientado que a solução seria fazer uma cirurgia para melhorar o meu problema. E eu tenho medo de fazer cirurgia, não sei se isso realmente vai conseguir me ajudar, por isso estou aqui buscando ajuda. Esse é um relato comum que eu escuto no meu dia a dia. E para a gente falar sobre todo esse contexto que abrange esse relato, a gente precisa começar do começo. E para a gente começar do começo, a gente precisa entrar um pouco mais sobre o que causa dor e como que essa dor ela se torna crônica, a ponto dela persistir por meses, quiçá anos aí com você no seu dia a dia. A ciência, ela mostra que eu não preciso de ter uma doença ou uma lesão, um dano na estrutura anatômica da minha coluna para que eu sinta dor. Então essas duas coisas estão dissociadas, tá bom?
Existem diversos fatores e a ciência coloca esses fatores como sendo biopsicossociais, ou seja, eu tenho aí fatores biológicos, psicológicos e sociais que vão interferir diretamente na dor que eu sinto, na intensidade, no local. E muitas vezes pode acontecer de sentir a dor sem ter a doença. E a partir dos anos é que a doença aparece. Quer dizer que não foi a doença que gerou a dor. Foi a dor que, com o passar dos anos, gerou a doença. E o que é a dor? Para que você entenda. A dor, ela é uma forma de comunicação. Ela é a comunicação do seu corpo contigo, te dizendo que existe alguma coisa errada acontecendo ali. Essa coisa errada que está acontecendo não necessariamente é uma lesão do tecido, do músculo, do ligamento, do disco, do osso, do que quer que seja. Ela simplesmente é um sistema de alarme que dispara. Quem são as substâncias responsáveis por disparar esse sistema? Essas substâncias são chamadas de nociceptores. São esses neurotransmissores que captam a sensação de dor, transmitem até o seu sistema nervoso central e a partir daí você sente e percebe a sua dor. O grande problema é que como esse sistema de alarme ele sofre influência desses fatores biológicos, psicológicos e sociais, já foi comprovado cientificamente, por exemplo, que se você tiver uma fratura no seu dedo e se você for um violinista profissional, você vai sentir muito mais dor do que se essa fratura no dedo da mão acontecer em um jogador de futebol. Por quê? Porque para o violinista profissional, a fratura no dedo da mão vai gerar muito mais limitação. Logo, ele vai sentir e perceber mais dor quando comparado com um jogador de futebol, por exemplo. Então, esse contexto em que você está inserido vai influenciar diretamente na percepção da sua dor. Esse é um dos exemplos. Então, além do contexto, com o passar do tempo, vai acontecendo, se você vai sentindo muita dor, vai acontecendo algumas mudanças bioquímicas naquela estrutura, nesses nociceptores. Eles vão ficando muito mais sensíveis, eles vão ficando hipersensíveis, ou seja, um estímulo que antes não era percebido como sendo um estímulo doloroso, começa a ser percebido como tal. Ou seja, às vezes um movimento que você faz na sua coluna, seja para baixar para pegar algum objeto, seja para rodar o tronco, seja para inclinar para um lado, inclinar para o outro, o seu sistema começa a perceber esse pequeno movimento como sendo um estímulo doloroso e ele dispara o alarme, que é a dor. E você começa a perceber o movimento como uma forma de gerar dor. Com o passar do tempo, você vai adotando algumas posturas que vão gerar sobrecarga. Todo o nosso corpo, ele foi feito, ele foi produzido para se manter em movimento. Você já percebeu que, geralmente, quando você fica por muitas horas numa mesma posição, às vezes aquele dia em que você pode dormir até mais tarde, você acorda com um certo incômodo, às vezes pode ser até uma dor na sua coluna e também uma certa rigidez, você tem dificuldade um pouco de se movimentar. Então, isso quer dizer que você dormiu, ficou muito tempo em repouso. O nosso corpo ele foi feito para estar sempre em movimento. Ele tem um período de repouso, mas esse período não pode ser prolongado, porque posturas paradas por longos períodos são prejudiciais. Pense em um carro ou uma moto. Se você o compra
e deixa ele parado na garagem por 15 dias, um mês, ele vai começar a ter problemas, ele vai começar a apresentar defeitos, porque ele não foi feito para ficar parado o tempo todo. A mesma coisa funciona com o nosso corpo. Então, quando nós vamos ao longo do tempo tendo sensações de dor que vão ficando cada vez mais crônicas, vão acontecendo mudanças e os nossos nociceptores começam a ser disparados por estímulos que não deveriam ativar esses neurotransmissores. Então nós começamos a perceber e a sentir a dor a partir de movimentos corriqueiros. Às vezes, até mesmo ao ficar parado, a gente começa a sentir dor sem se movimentar. E aí, com o passar do tempo, com esse mecanismo desregulado, começam a ter, aí sim, sobrecargas mecânicas na região, e aí eu começo a ter degeneração. Eu posso ter uma degeneração da articulação ali, da vértebra, eu posso ter uma degeneração do disco, eu posso ter uma degeneração de ambos associado, eu posso ter a formação ali de pequenas espículas ósseas que nós chamamos de osteófitos, que por sua vez podem gerar algum tipo de comprometimento. Pode acontecer lá da formação de bico de papagaio e assim sucessivamente. Então aqui eu exemplifiquei algo que aconteceu em que uma pessoa não tinha uma doença, mas sentia dor na coluna. E com o passar dos anos, ela desenvolveu essa doença. E uma coisa foi alimentando a outra. Geralmente nós associamos a dor na coluna com repouso. Então a tendência quando eu sinto dor de coluna é eu me movimentar menos. E isso também é prejudicial. Como eu já disse, o nosso corpo foi feito para estar em movimento. Porém, não é qualquer movimento, não é de qualquer jeito. Isso tudo tem que ser feito de uma forma controlada e de uma forma em que eu entenda o que eu estou fazendo para que eu tire maior proveito desse mecanismo do movimento no sentido de melhorar a minha dor. Então, entendendo um pouco mais sobre esse mecanismo da dor, agora vamos falar do tratamento dos medicamentos. Por que não basta apenas eu tomar um medicamento? Primeiro, falando a grosso modo, você tem que entender que um remédio, ele vai te ajudar a diminuir a intensidade ou tirar a sua dor. Ele não vai agir na causa do problema. Então, essa desregulação desse sistema de alarme, ela não vai ser melhorada com o uso de medicamentos. Esse artigo, por exemplo, que vocês estão vendo aí na tela, é de uma revista muito bem conceituada, internacional, e que ele avalia o papel da medicação, do exercício físico e da reabilitação em quem sofre de dor lombar aguda. E esse artigo, ele é bem recente, ele é de 2024, ele aponta alguns resultados interessantes sobre alguns tipos de medicamentos no tratamento da dor, nesse caso a dor lombar. Primeiro resultado que esse artigo aponta sobre o uso de medicamentos, ele fala do paracetamol, que é um tipo de analgésico muito comum que nós utilizamos e que geralmente nós tomamos de forma regular, principalmente quem sofre de dor crônica, costuma fazer o uso de medicamentos com paracetamol de forma um pouco regular, ou tem algumas pessoas que tomam de forma esporádica, apenas quando sentem dor. E aí esse artigo trouxe o seguinte resultado, que ao comparar o uso do paracetamol num grupo com o placebo, não houve diferenças significativas. Então a ciência não verificou
que o paracetamol realmente combate, melhora a sua dor. Então esse é um resultado interessante. Além desse resultado, a gente tem esse dado que eu acabei de trazer para vocês, que o paracetamol, ele apenas vai inibir a dor. Ele vai inibir essa comunicação, então você não vai perceber a dor, mas você não está tratando o seu problema. E o uso contínuo de substâncias acabam sobrecarregando muito o nosso organismo. Outro grupo de medicamentos avaliado foram os anti-inflamatórios não hormonais. Aqui tem muitos que são comumente utilizados pelas pessoas, como ibuprofenos, diclofenacos, que são de efeito mais rápido, e tem alguns de efeito mais longo, como celecoxib, piroxicam e por aí vai. Esses medicamentos, eles são muito utilizados no intuito de combater os efeitos da inflamação. Contudo, eles não melhoram no longo prazo o seu problema. Até porque muitas vezes a causa do problema não é uma inflamação. Então, se você sente dor crônica, provavelmente, se você começar a fazer uso de forma longa desses tipos de medicamentos, você vai sofrer muito, porque eles trazem uma sobrecarga muito grande ao nosso organismo. Então fiquem atentos a isso. Um outro grupo de medicamentos que foi avaliado por esse artigo são os opioides. Aqui, um exemplo que é muito utilizado é o tramadol. E esse artigo ele fala que, apesar dos opioides eles serem utilizados para ajudar a diminuir a dor, ele tem um efeito que acaba não sendo benéfico. Porque os opioides eles aliviam a dor deprimindo a função do sistema nervoso. Ou seja, por um lado você melhora da dor, mas pelo outro você fica mais letárgico, você fica mais grogue, vamos dizer assim. Você não consegue desenvolver e desempenhar as ações da sua rotina, do seu dia a dia, da forma como deveriam ser, porque justamente você está nesse sentido aí de depressão do sistema nervoso. E isso acaba não te ajudando, porque se você não tem dor, mas você também não consegue produzir, você não consegue brincar, você não consegue viajar, você não consegue fazer nada, de que adianta? E também ele avaliou diversos estudos que utilizaram opioides, e esses estudos falharam em apontar realmente um benefício do uso do opioide no tratamento das dores lombares. Outro medicamento avaliado foi a pregabalina, que é muito indicada e prescrita para o tratamento, principalmente quando a gente tem algum componente neural. Aquelas pessoas, que falam, eu tô com dor no ciático, tá doendo aqui, tá doendo ali. E aí esse artigo, ele verificou que não houve diferença na melhora da dor que irradia para a perna quando se utilizou a pregabalina e placebo. Ou seja, não resolveu usar pregabalina nesses casos. Então, vocês estão vendo até agora que o medicamento ele não vai resolver o seu problema. Não adianta apenas buscar o medicamento como uma pílula mágica. Ele pode ser utilizado como um coadjuvante no seu tratamento, mas você tem que buscar uma forma realmente de tratar o seu problema. Um outro grupo de medicamentos que esse artigo avaliou foram os relaxantes musculares. Muitas vezes a dor lombar, a dor na coluna, ela é atribuída à musculatura, a tensões da musculatura. Então, se a musculatura está tensa, pensa-se que vou tomar um relaxante muscular para que essa dor alivie. E acreditem, os relaxantes musculares, muitos também acabam deprimindo o seu sistema nervoso. Isso acaba lhe causando muita sonolência. Existem muitos até que, após fazer o uso, eles recomendam, proíbem de que você dirija, de que faça qualquer coisa. Então, mais uma vez, a gente fica pensando, de que adianta
eu melhorar a minha dor, sendo que eu não vou conseguir fazer absolutamente nada e ficarei apenas prostrado na cama, no sofá, onde for. Então tem esse ponto, e esse artigo também levanta que, ao comparar o uso de relaxantes musculares com placebo, não houve diferença significativa, principalmente na melhora da disfunção que a dor gera no seu dia a dia, nas pessoas. Então, você viu que o medicamento ele não vai reconstruir a sua articulação. O medicamento, às vezes, ele combate a dor, mas ele também não vai melhorar essa desregulação que está acontecendo no sistema de dor, no sistema de alarme do seu corpo. Então, para isso, a medicação ela pode ser utilizada como coadjuvante, mas não como forma de tratamento. Se você perguntar, e a cirurgia vai resolver o meu problema? Infelizmente, existem muitas pessoas que não têm indicação cirúrgica que optam pela cirurgia buscando uma forma milagrosa de tratamento. Como eu já disse, muitas vezes não é a lesão na estrutura que está causando a dor. A cirurgia ela só pode ser recomendada quando acontecer esses casos. Porque a cirurgia ela vai ser feita uma alteração anatômica. A pessoa vai lá, o cirurgião vai abrir, vai mexer, seja por vídeo, seja por qualquer for que seja, né, a maneira que ele vai acessar, mas ele vai mexer na região anatômica. Então, quando que é feito isso? Quando realmente existem sintomas significativos e quando a causa do problema realmente está na alteração anatômica. E é uma minoria dos casos. A ciência mostra que é menos de 10% dos casos. Os sintomas, para chegar ao ponto de ser indicado uma cirurgia, tem que incluir uma perda de força em pernas, braços, dependendo da região que se for mexer. Então você tem que ter perdido força. Às vezes sua perna tem que estar falhando, você não tem que estar conseguindo andar, às vezes você não consegue ficar de pé. E não é por causa da dor, é porque você não tem força. Aí nesses casos que são mais sérios, aí sim recomenda-se a cirurgia. Caso contrário, não é recomendada a cirurgia. Por quê? Porque, como eu disse, muitas vezes o problema não é a alteração anatômica que está causando a sua dor. O problema está na falta de funcionamento adequado do seu sistema de alarme, que tornou os seus nociceptores muito mais sensíveis e eles estão captando informações de dor em movimentos, em momentos do dia a dia em que não deveria acontecer esse tipo de coisa. E aí você me pergunta, poxa, então, se o remédio não resolve, o que resolve? Algumas pessoas tentam atividade física como forma de tratamento, mas não tem resultado. Então tem algumas pessoas que buscam ajuda profissional e esses profissionais indicam uma determinada modalidade. Hidroginástica, vou citar algumas, né? Hidroginástica, musculação, pilates, ergometria, atividades funcionais, calistenia, enfim, diversos tipos de modalidades. Para algumas pessoas, algumas modalidades podem funcionar. Por quê? Porque às vezes aquela modalidade ela consegue trabalhar o que você precisa para melhorar e regular esse sistema de alarme do seu dia a dia. Porque para a gente regular esse sistema de alarme, a gente precisa de expor o seu organismo ao movimento. A gente vai expondo de forma gradativa, de forma a respeitar esse sistema de alarme, para que a gente coloque ele para funcionar no que nós chamamos de homeostase, que é um funcionamento equilibrado, para que ele entenda que determinado movimento ele não me causa mal, ele não traz ameaças, logo esse sistema de alarme ele pode ser dessensibilizado. E para eu conseguir isso eu tenho que expor, ou seja, eu tenho que fazer o movimento. Só porque esse movimento ele tem que ser feito de forma
acompanhada e de forma gradativa. Tem pessoas que às vezes querem forçar a barra. Eles fazem um determinado movimento, esse movimento dói, e em vez dele respeitar esse limiar de dor, ele ultrapassa a barreira e força ainda mais aquele movimento, tentando fazer com que o corpo aceite aquele movimento de forma abrupta. E isso não funciona, na verdade só piora. Porque se você ultrapassa essa barreira, o seu corpo, os seus nociceptores vão entender e aumentar ainda mais a sensibilidade àquele movimento que você está fazendo. Ou seja, você vai ter mais dor ainda ao fazer aquele movimento. Então, quando você for realizar algum movimento que cause dor, não force. Vá até onde você consegue realizar o movimento. Sentiu dor? Volta. Vai de novo. Sentiu dor? Volta. Não força, não vai, não tentem mais do que o seu organismo permite. Você vai ver que com a repetição, quando você faz isso com repetição, com ritmo, provavelmente, quando você estiver nas últimas repetições, você já terá uma maior amplitude daquele movimento. Por quê? Porque o seu corpo foi acostumando. Só porque não adianta fazer isso 3 vezes por semana. Se você sofre de dor crônica, você tem que dar esse tipo de estímulo várias vezes ao dia. Você tem que repetir esses exercícios várias vezes ao dia. E para que você consiga repetir várias vezes ao dia, o exercício ele tem que ser feito de forma simples e tem que ser um exercício rápido. Para você repetir ele 4, 5 vezes ao dia, por exemplo, e não depender da academia ou do Pilates para conseguir fazer ele. Tem que ser algo que você faça no trabalho, em casa, no seu dia a dia. Assim você vai dando estímulos e você vai dessensibilizando esse sistema de alarme que está hipersensibilizado. Ele está captando muita informação, traduzindo essa informação como uma informação nociceptiva, de dor, e você tem que regular. Você é responsável por fazer isso. Por isso que às vezes, quando você vai tratar, você quer resultados mais rápidos, você não consegue, porque você faz a atividade 2 ou 3 vezes por semana, e aí você não consegue. Tá? Então, o ideal é que você dê esse tipo de estímulo várias vezes ao dia. E quanto mais crônica é a sua dor, mais você tem que dar esse estímulo. Lembrando que é muito melhor você dar esse estímulo várias vezes ao dia do que dar muito estímulo em 1 hora do dia apenas, por exemplo. O ideal é que você distribua. Faça 5 minutos, que seja 5, 6 vezes ao dia. Vai te ajudar bastante. E ficar muito atento à execução do exercício, para que não haja compensações, para que você não machuque ainda mais. Então você tem que estar atento a isso. E para a gente trabalhar esses exercícios, para reeducar esse sistema, não é difícil, é simples. Então, por que para algumas pessoas o Pilates funciona e para outras não funciona? O Pilates funciona para alguns e não funciona para outros? Porque você tem que entender que o Pilates é um método. E como método, o foco dele não é tratar a sua dor. O foco dele é te ensinar o método. Às vezes tem pessoas em que a causa da dor é a falta de mobilidade. E o método tem exercícios que trabalham a mobilidade. E se você fizer esses exercícios, provavelmente você vai ter uma melhora. Mas tem pessoas que a causa da dor é a falta da força. E aí se você passa um exercício de mobilidade para quem precisa de força, acaba não funcionando. Com a musculação é a mesma coisa. A musculação ela trabalha muito mais na musculatura superficial. Ela não trabalha, o foco da musculação não é a musculatura profunda. A musculatura profunda é a musculatura que dá estabilidade. Então, a gente precisa trabalhar essa musculatura profunda para que a gente tenha maior estabilidade. Tendo maior estabilidade, eu acabo tendo menos sobrecarga, tendo menos dor no meu dia a dia, ao fazer as minhas atividades, ao realizar os meus movimentos. Então eu tenho que focar nisso. Um jeito de ativar
o músculo que é o que dá mais estabilidade para a sua coluna e para a sua coluna como um todo, não apenas a coluna lombar, a coluna inteira, é o seguinte, e essa é uma dica importante e muito boa, essa vale a pena você anotar. Você vai se sentar, tenta se sentar aí numa postura que seja ideal, que você julgue ideal. Então vamos pensar o seguinte, sentado aí, você vai crescer a sua coluna, então imagina que tem um fio puxando o topo da sua cabeça para o teto. Então você vai crescer nesse sentido vertical. Cresce bastante a coluna. Ao crescer a coluna, você vai relaxar os seus ombros. Nada de fazer isso, ó. Relaxa os ombros e cresce a coluna. Mantém esse crescimento. Agora você vai murchar a sua barriga. Isso mesmo, você vai murchar a barriga. Cola o seu umbigo lá nas suas costas. Murcha o máximo que você consegue a barriga. Mantenha a barriga murcha e tenta despencar o seu tronco. Tenta despencar a sua postura. Tenta ficar numa postura ruim após ter murchado a barriga. Você não vai conseguir, tá bom? Pode tentar aí, faz o teste que eu tenho certeza que você não vai conseguir. Ao murchar a barriga, você ativou a musculatura mais profunda do abdômen, que funciona como uma cinta. Ela é a nossa cinta fisiológica. O nome desse músculo é transverso do abdômen. Ele é um músculo que está em contato com as vísceras. Ele é o músculo mais profundo. E a única forma de ativá-lo é murchando a sua barriga. Então não adianta você fazer abdominais na academia, porque você não vai trabalhar esse músculo. Como ele funciona como uma cinta, ele dá muita estabilidade para a sua coluna como um todo. Apesar dele ter muita relação com a região lombar e com a região pélvica, ele não atua simplesmente aí. Uma vez que você tem uma postura estável, isso vai favorecer toda a sua coluna, desde o pescoço até lá embaixo. Então essa é uma dica importante para você ativar mais esse músculo, aprender. Tem pessoas que não vão saber ativá-lo, vão ter dificuldade. Você tem que treinar. Lembra, murcha a barriga, segura quanto tempo conseguir. Às vezes é 5 segundos, 2, 3 segundos que seja. Só porque você faz isso várias vezes ao dia. E isso vai ativar cada vez mais esse músculo. Você começa a acordar ele. E isso começa a trazer mais estabilidade. Um fato importante é que quanto maior a sua altura, mais você está suscetível a ter dor na coluna. Porque mais instável a sua coluna tende a ser. Então, quanto mais alto você for, mais você tem que trabalhar essa questão da estabilidade. Esse não é o único músculo. Existem outros músculos que nós temos que trabalhar, que nós temos que enfatizar, mas esse é o músculo principal. Ele é a base de tudo. Então, comece a trabalhar ele, que você vai sentir melhor no seu quadro de dor, independente da doença que você tenha, que esteja causando a sua dor na coluna. Então esse é um ponto. O segundo ponto eu já mencionei, que é a mobilidade. Então nós vamos ao longo da vida, por nossas atividades, seja pela atividade esportiva, seja pela atividade de trabalho, seja por ficar muito tempo sentado, seja por ficar muito tempo em pé, por andar muito, por agachar, levantar, enfim. Nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa coluna algumas regiões que vão perdendo a mobilidade. Então, a nossa coluna, ela foi feita para que cada vértebra, ela movimente um pouquinho. Ela movimente um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Ela rode um pouquinho para um lado, rode um pouquinho para o outro. Só porque com o passar dos anos, algumas vértebras vão perdendo essa capacidade de mobilidade. Elas vão ficando hipomóveis, que nós chamamos. Em contrapartida, o que acontece? Se eu tenho uma região que está com pouca mobilidade, para compensar, eu vou ter uma região que vai ter mais mobilidade. Se ela tem mais mobilidade, ela estará sendo sobrecarregada. Com o passar dos anos, o que vai acontecer? Se eu tenho uma região, uma determinada região na minha coluna que está sendo sobrecarregada, aquela região vai desenvolver alguma doença,
Na maioria das vezes é uma degeneração, às vezes da articulação, às vezes do disco, que é o que nós chamamos de hérnia de disco. E aí eu começo a ter sintomas em decorrência desse problema. Não que eu não tenha sintomas antes, provavelmente eu já tinha sintomas antes, só porque eles não eram muito fortes. Só porque aí o nosso foco todo de tratamento se volta para essa região que está hipermóvel, que estava hipermóvel e que foi sendo sobrecarregada. Só porque a gente não pode esquecer que o que fez com que essa região fosse mais exigida foi o fato dessa outra região aqui estar se movendo pouco. Então aqui eu tenho uma região que se move pouco e aqui eu tenho uma região que se move muito. E aí o fato dessa se mover pouco sobrecarrega essa. Então eu não posso voltar toda a minha atenção do tratamento apenas para essa região em que aconteceu a sobrecarga, em que aconteceu a doença. Eu tenho que pensar na coluna como um todo. Eu tenho que identificar as regiões que estão se movendo menos. E essas regiões, o que eu preciso fazer? Devolver mobilidade. Como que eu devolvo mobilidade? Com movimento, com exercícios, com foco na mobilidade. Não é puxando ferro que você vai conseguir ganhar mobilidade. Então, precisa-se de entender, de conhecer exercícios com foco na mobilidade, para você restaurar essa mobilidade. Restaurando a mobilidade, você equilibra o sistema de alarme, que o organismo vai começar a perceber que aquele movimento ele não traz ameaça, logo eu não preciso de sentir dor. Além disso, eu tiro a sobrecarga dessa região que está se movendo muito. Ao tirar a sobrecarga, eu alivio a dor também e melhoro a minha doença, melhoro a minha qualidade de vida e assim sucessivamente. Então, além da estabilidade, quem dá estabilidade é a força, são os músculos. Além da mobilidade de uma vértebra com a outra, mobilidade da pelve, mobilidade aqui do pescoço. Eu tenho que avaliar e eu tenho que ter ciência de que a flexibilidade também vai interferir nessa sobrecarga. E aqui eu não estou falando apenas da flexibilidade muscular, eu estou me referindo à flexibilidade tissular. O que é isso? A flexibilidade tissular, ela engloba não só os músculos, mas também engloba a fáscia. A fáscia é uma película de tecido conjuntivo bem fina que envolve não só os músculos, ela envolve ossos, ela envolve as vísceras, ela envolve ligamentos, ela envolve a medula. Então existe tecido facial no corpo inteiro. E a fáscia, apesar de estar envolvendo essas estruturas, ela não pode estar aderida quando a gente fala dessa mobilidade, dessa flexibilidade tissular. Ela tem que acontecer deslizamento da fáscia com o músculo e com as demais estruturas. Se por algum motivo esse tecido está aderido, eu vou ter sobrecarga. Então, eu tenho que inserir na minha rotina diária exercícios com foco na flexibilidade desses tecidos, não só do músculo, mas como também da fáscia. E o ideal é que você se conheça para você entender quais são as suas necessidades. Ah, não, eu preciso mais de força, eu preciso mais de mobilidade, eu preciso mais de flexibilidade. E aí você vai trabalhando de acordo com aquilo que você precisa no seu dia a dia. Você não fica escravo, refém de academia o tempo todo para melhorar a sua dor. Você pode fazer academia, mas como uma prática que você goste, não como uma obrigação. Mas para isso você tem que mudar, você tem que conhecer, você tem que entender e você tem que mudar um pouco a sua rotina, inserindo exercícios com foco naquilo que você precisa no seu dia a dia, executando-os várias vezes ao dia, exercícios simples e que vão te ajudar a melhorar a sua dor, a combater a sua doença e a te trazer mais qualidade de vida, para que você tenha mais autonomia para executar todas as suas tarefas, para você conseguir viajar, para você conseguir dirigir, para você conseguir brincar com seus filhos, você conseguir jogar futebol ou praticar qualquer esporte, para que você consiga cuidar da sua casa, cuidar do jardim, enfim, para você ter uma vida plena, você precisa aprender a lidar e a combater a sua dor. Uma vez que você entende isso, você perde o medo de se movimentar
E se em algum momento, no meio do caminho, você sentir dor de novo, você já sabe como lidar com aquela dor. Aquela dor não te traz medo, o que por sinal piora a dor, tá? Como eu disse, biopsicossocial. A dor e as doenças, elas têm um fundo biopsicossocial. Então existem questões psicológicas e emocionais que estão relacionadas à sua dor. E o medo é uma sensação, é um sentimento que gera uma série de alterações no funcionamento do nosso corpo que vão piorar a sua dor também. Espero ter te ajudado com esse vídeo a entender mais sobre a sua dor, sobre os mecanismos, fazer com que você entenda que o fato de tomar remédio não vai resolver seu problema e fazer com que você entenda também que a solução ela não é difícil. Só basta você buscar um pouco mais de entendimento, não só do funcionamento da dor, mas também entender como que o seu organismo funciona para que você aprenda de forma eficiente a combater a sua dor e ter muito mais qualidade de vida, muito mais autonomia e conseguir fazer as coisas do seu dia a dia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal para você seguir e acompanhar as dicas e conteúdos para te ajudar aí no manejo e tratamento e combate à dor de coluna. Muito obrigado por você ter me seguido até aqui e até o próximo vídeo.